Oi, minha gente! Bom, quando eu comecei o canal, aí pouco menos de um mês atrás, eu disse aqui que eu não pretendo fazer um canal de reações imediatas, ou seja, acontece alguma coisa, eu dou uma resposta. Eu realmente acho que isso faz com que o canal crie um tom de polêmica que eu realmente não quero que seja esse o espaço para isso. Mas assim, eu achei que valia a pena abrir uma exceção frente à situação que nós estamos vivendo agora, com essa pandemia do coronavírus. Eu, como grande parte da população, pelo menos assim eu acredito, tem pensado muito nisso nos últimos dias, né? O nosso dia a dia está sendo brutalmente afetado por essa disseminação desse vírus. Alguns de nós têm pessoas próximas que estão contaminadas. Eu tenho um colega que está com vírus, já disseram, tá claro, assim, já disseram que sim. E, bom, vários podemos estar nessa situação daqui a um tempo, né? E pensando nisso, né, pensando nos impactos que estou vivendo, pensando na projeção, eu achei que valia a pena dividir com vocês as meditações que eu tenho feito. Até porque, bom, eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, acredito na igreja. E é claro que o meu pensar sobre isso é marcado pela fé que eu professo. Bom, o coronavírus, né, nessa perspectiva, a partir da fé, nessa perspectiva que eu tenho pensado ultimamente, né, ele radicaliza uma situação que está aí todos os dias, né? Ou pelo menos ele radicaliza e torna mais visível essa situação, que é a situação da nossa fragilidade e da fragilidade daqueles que nos são próximos, né? Do nosso próximo, assim, em sentido radical, né? Dos nossos semelhantes, seja amigos, seja pessoas que nós não gostamos, né? Essa fragilidade humana. E nesse sentido, eu penso que esse revelar a fragilidade, ou esse chamar a atenção para a fragilidade, deve funcionar para nós como um chamado à conversão, a vivermos mudanças que nos acompanhem mesmo depois que essa pandemia passar, e com a graça de Deus ela vai passar logo, né? E eu não falo só de mudanças de hábitos como lavar as mãos com frequência, ou usar o álcool gel, ou sei lá, aprender a tossir como Batman, né? Colocando a mão na frente do nariz. Todos esses são hábitos muito saudáveis para nós aprendermos. Mas eu estou dizendo que essa pandemia, ele ensina a quem tem fé lições que são até mais profundas do que essas. E eu vou aqui dividir essas lições, né, com vocês. A primeira delas, ao meu ver, ela se resume a um conselho dado por Santo Inácio de Loyola, que é o seguinte: faça tudo como se tudo dependesse de você, mas não se esqueça que tudo depende de Deus. Faça tudo como se tudo dependesse de você, mas não se esqueça que tudo depende de Deus. E esse conselho de Santo Inácio, ele é muito sábio. Ele aponta para o fato de que Deus conta conosco e que Ele espera que nós façamos a nossa parte. Lembrem aí das bodas de Caná. Deus transformou a água em vinho, Jesus Cristo transformou a água em vinho, mas Ele contou com aqueles homens que estavam na festa que carregassem a água do poço, que tirassem a água do poço. Ou seja, há uma parte que é nossa. E esse contar de Deus com os homens implica, é claro, que nós devemos nos valer dos meios que estão à nossa disposição. E aqui eu quero lembrar de maneira toda especial dos médicos e dos cientistas e da responsabilidade que está nos ombros dos cientistas, dos médicos, dos outros profissionais de saúde. E eu acredito de verdade que a nossa fé aponta que nós devemos obedecer às orientações dessas pessoas, né? Eu penso que, por vezes, é ventilado por aí uma visão da fé que desconsidera a razão.Essa não é a perspectiva católica, essa não é a perspectiva que nós recebemos da igreja, né? Visões assim, né? Frases do sentido: Deus é todo poderoso, Ele não vai me deixar pegar. Na verdade, Deus me protege. A bênção de Deus não permite que essa doença chegue em mim. Minha gente, pensem de verdade, isso aí é um pecado, né? Isso é tentar a Deus. Lembrem lá das tentações do deserto que Jesus passou, quando o demônio disse para ele: joga-te daqui abaixo, que Deus vai enviar os anjos para te sustentar. E Jesus responde, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Assim, esse tipo de coisa, né? Ser imprudente, né? Não tomarmos os devidos cuidados e dizendo assim, né? Deus vai fazer o que deve ser feito, né? Isso é tentar
a Deus. E quem sabe, talvez você e eu não assumamos essa postura por vezes, né? Nesse sentido, não tentar a Deus é fazermos a nossa parte, aquilo que está em nosso alcance fazer, né? A Igreja Católica nos ensina que a graça supõe a natureza, a graça pressupõe a natureza, ou seja, todos os esforços naturais, todos os meios que estão à nossa disposição, eles não são, como é que eu vou dizer assim, contra Deus, né? Eles não são contra a fé, muito pelo contrário. Na verdade, a fé nos diz que Deus criou esse mundo e Deus nos deu inteligência para agirmos nele. Então, meus queridos, que cada um de nós possa fazer a sua parte e que possamos sim, né, estar atento ao que a ciência, ao que os médicos estão dizendo, né, porque isso também é dom de Deus, né? A gente não pode esquecer disso, né? Mas vamos lá, né? Faça tudo como se tudo dependesse de você, mas tem a segunda parte do conselho. Mas não se esqueça que tudo depende de Deus. E essa segunda parte do conselho nos lembra que prudência não deve significar desespero, de maneira alguma, né? A fé nos chama a um olhar confiante em Deus, a um olhar num Deus que cuida de nós. Isso não significa que Deus blinda os cristãos, não é isso, né? Não significa que Deus não permite que os cristãos passem por problemas ou que os cristãos estão imunes às mazelas desse mundo, não é isso, mas significa que esse Deus caminha conosco e na sua providência, de alguma maneira, ainda que misteriosa, conduz a história, né? É lembrar daquilo que o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Coragem, eu venci o mundo. Repara, a fala é de esperança, né? E nesse contexto, né, é um convite também à oração. A oração, de verdade, saber que tudo depende de Deus, é reconhecer que para nós cristãos a oração não é algo inútil, não é algo segundo. Ao contrário, né, é uma contribuição, né, é colocar, né, nos abrirmos à ação de Deus. Então, que esse tempo também seja um tempo que nós rezemos mais, né? Bom, tá aí o primeiro conselho, né? O primeiro conselho resumido nessa frase de Santo Inácio. Mas vamos a um segundo, né? Um segundo conselho, uma segunda lição, que é: prudência não significa egoísmo. Nós estamos no momento de nos fecharmos em casa, de nos recolhermos às nossas casas e ficarmos assim intocados, vamos dizer, né, dentro de casa, com a nossa família. Mas repare, né, o ficar dentro de casa não pode significar um fechar-se aos outros. De maneira que nenhuma. Para nós cristãos, não, né? Nós ficamos, inclusive, assim, dá para a gente pensar, né, nós ficamos em casa pelos outros, porque nós podemos estar com vírus e comunicar para outros, né? Nós, estando mais gente na rua, criamos aglomerações que facilitam a transmissão do vírus. Nós ficamos em casa não porque nos fechamos as pessoas, mas por causa delas. Nesse sentido, eu acho que vale a pena pensar no movimento do monástico, né? Os monges foram para o deserto não por não amarem o próximo, mas porque julgavam que, estando lá, prestavam um serviço à igreja como um todo. Então, pensar nisso, né? Não se fechar aos outros, né? É claro que amar os outros nesse contexto não significa só estar dentro de casa para evitar a transmissão do vírus, né? Nós podemos pensar em que mais nós podemos ajudar. Alguns aqui já têm trabalho, alguns estão vendo esse vídeo, tem trabalho que já estão ajudando diretamente, né? Profissionais de saúde, por exemplo, né? Às vezes agentes públicos, mas não só. Eu fui ao mercado e eu vi, cara, aquela caixa de mercado lá, ela está prestando um serviço enorme, né? Ela que está permitindo, né, que nós possamos comprar alimentos, possamos assim, abastecer nossas casas nesse período. Alguns de nós já temos serviços, né? Nosso próprio trabalho nesse contexto é um serviço. E assim, trabalharmos nessa perspectiva de servir aos outros. Mas e nós que estamos assim dentro de casa, que podemos ficar dentro de casa, né? O que nós podemos fazer pelo próximo, né? Eu vi algumas iniciativas bem bonitas. Pessoas se oferecendo para fazer compras para idosos que não podem sair de casa, por exemplo. Se você quiser que eu vá à farmácia, eu vou para você. Olha, isso pode ser uma iniciativa, né? Outra que eu vi, eu achei assim muito sensata, né? Às vezes, nesse contexto, pessoas que têm diaristas, né? Pessoas que trabalham na sua casa por dia, seja no serviço doméstico, seja, sei lá, cuidando de um jardim, seja de qualquer serviço, né? As pessoas estão dispensadas. E eu vi uma iniciativa que eu achei realmente assim, que para nós cristãos é um chamado,
que ao dispensar as pessoas, dentro das nossas possibilidades, ainda assim paguemos o dia dela. Mesmo que ela for compensar esse dia, esse trabalho em outro momento, tipo, tem que pensar que esse dinheiro pode estar ligado à subsistência da pessoa. Então, se nos é possível permitir que a pessoa receba pelo menos esse dia de trabalho aí, quem sabe não é o pão dela, né, que vai estar faltando se ela não levar esse dinheiro para casa, né? Então, sim, claro, há possibilidades materiais que têm que ser levadas em conta, né? Mas vale pensar também nos que são mais frágeis que nós e que nós somos, sim, chamados de generosidade nesse momento. Eu lembro de Santo Agostinho, uma vez ele estava fora, teve uma situação acho que de fome na cidade dele, e ele tinha uma espécie de depósito onde tinha roupas para os pobres, coisas para os pobres, né? E aquele depósito caiu pela metade, né? Ele ficou muito chateado com a comunidade. Ele disse, cara, nessas situações difíceis para nós também, nós deveríamos até ajudar mais, porque aqueles que precisam mais do que nós estão realmente sem nada. As palavras não foram bem essas, né? Mas é para chamar a atenção para isso, né? Então aqui eu dei exemplos aqui de possibilidades, é claro que não são as únicas, como São Francisco de Paula ensina, o amor é inventivo ao infinito, né? Mas cabe a gente pensar nesse momento, né? A que Deus me chama? Como eu posso ajudar? Por fim, eu acho que vale lembrar, e esse é um ponto que é fundamental na nossa fé, que a vida não termina aqui. Eu sei que falar disso nesse momento parece ser agorento, mas não é não, né? Essa não é uma posição resignada que diz que nós não devemos nos cuidar, que diz que está tudo perdido. Não, não é isso não, né? Na verdade, pensar no céu é ter condições melhores de agir sobre essa terra. Isso é uma fala de esperança. É um lembrete, inclusive, de que os males da alma são mais graves do que os males do corpo, né? Inclusive, boa parte dos males que nós vivemos, até nesse contexto de coronavírus, são frutos de males da alma, né? Daquilo que sai do nosso coração, dos egoísmos, das vaidades, do jogo de poder. A gente vê isso em diversas esferas, né? Repare, o vírus tem que ser combatido, mas os males que estão nos nossos corações também, né? O coronavírus, assim, que está fazendo isso agora, que está gerando essa situação, ele acaba nos levando ao recolhimento. E eu penso que esse recolhimento em casa ele vai ser mais frutuoso se ele se converter num recolhimento também dentro do próprio coração. Nós possamos fazer a experiência de um encontro conosco mesmos e com Deus, né? Quem sabe também essa experiência de estar dentro de casa não é a chance de você estar próximo agora de pessoas das quais você está distante há muito tempo, do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Quanto que você não tem tempo para conversar e agora, ao ser forçado a estar dentro de casa, essas pessoas, a convivência com essas pessoas se torna possível, né? Se torna mais possível, né? Eu não estou dizendo que é bom isso que está acontecendo, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu só estou dizendo que nessa situação ruim, nós temos que olhar com os olhos da fé e aproveitarmos as oportunidades que também aqui estão, né? De novo, né? Eu sei que muitos não podem ficar em casa. Sei mesmo, sei que os trabalhos não permitem e acredito que nós ficarmos em casa, nós que podemos, eu vou trabalhar em casa, por exemplo, né? É um serviço a essas pessoas, né? Esvazie os ônibus, por exemplo, né? Esvazie os espaços públicos, né? De todo modo, né? Que todos, assim, possam contar com as nossas orações e com a nossa solidariedade nesse momento. Penso que esse é um grande chamado para cada um de nós, né? Que se fechar em casa não significa se fechar em si mesmo, né? Que estar dentro de casa não significa não se importar com os outros, né? Repito nesse final, assim, né? Aquela frase de Jesus, né? No mundo tereis aflições, coragem. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Coragem, eu venci o mundo. É isso aí, minha gente. Que todos possam ficar com Deus e que o Senhor possa nos acompanhar nesses momentos difíceis. Um abraço e até o próximo vídeo.